Pronto. Depois é sem a Adriana. Não. Aleluia, glória a Deus. Livro de João, capítulo 5, versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor, né? Quero deixar essa palavra para o teu coração nesta noite. O texto fala a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, aleluia. Depois disso subiu, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpredes. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondendo-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, descer outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que foram curados não sabiam quem era, porque Jesus se havia retirado, e razão de naqueles lugares haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aqui está uma palavra nesse momento, nesta hora, falando de um homem que foi curado no tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus ele passou naquele determinado lugar, porque o anjo curava
em um certo tempo, a Bíblia diz que em um certo tempo o anjo descia naquele tanque e o homem que estava enfermo, a pessoa que tivesse doente, que caía por primeiro naquele tanque, era curado. Porque o anjo descia num certo tempo, ele descia num certo tempo. A Bíblia dá relato que um certo tempo, você pode entender que um certo tempo era de ano em ano. Quando o anjo descia naquele tanque e movia as águas, todos sabiam que quando o anjo mexia aquela água, quem descia por primeiro era curado da enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus, ele passando naquele tanque, ele viu o homem deitado naquela cama. E havendo a multidão naquela fila, e o homem querendo uma oportunidade para descer naquele tanque para receber a sua cura. Mas a Bíblia diz que ele não tinha ninguém que levasse ele e jogasse naquele tanque. Não tinha ajuda. Eu quero dizer para você nesse momento, nessa hora, que às vezes você está passando por uma situação difícil na sua vida, uma situação extrema, que você não acha ajuda de ninguém. As pessoas só estão aí para te condenar. As pessoas só estão aí para poder condenar você, mas ajudar, ninguém ajuda. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, diz assim, ó, depois, aleluia, depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subia a Jerusalém. A Bíblia diz que em uma festa que estava entre os judeus, Jesus subiu daquela festa e entrou dentro de Jerusalém. Olha como a palavra diz aqui, ó. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpredes. 5 alpredes de pessoas enfermas, doentes, que nem todos que estavam naquele tanque não poderiam ficar. A Bíblia relata, ensina, que os leprosos não poderiam estar naquele tanque. Só tinha 5 alpredes de enfermidade, que pessoa poderia receber uma cura. Nem todo enfermo poderia estar ali. Era 5 alpredes, era 5 colunas, né, de um determinado lugar, de pessoas que estavam enfermas, que esperava o movimento das águas, quando o anjo, certo tempo, descia para mover aquelas águas e as pessoas serem curadas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego. Olha como é que estava naquele tanque: cego, coxo. Primeiro, cego, que poderia estar naquele tanque, coxo, paralítico. Terceiro, paralítico, esperando o movimento das águas. Olha, aqui tem 3 que fala sobre, era 5 alpredes, mas aqui está significado no texto, falando de 3, ó. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego poderia estar naquele determinado lugar para receber a cura. Coxo poderia estar naquele lugar e receber a cura. Paralítico também poderia estar naquele lugar e receber a cura, que era 5 alpredes de cego, coxo e paralítico. O homem não andava, estava precisando de um movimento, de alguém pegar, jogar naquele tanque para ser curado, mas a Bíblia diz que ele não tinha ninguém que ajudava ele, jogar ele naquele tanque.
Aí Jesus chega naquele determinado lugar, o homem está ali parado, paralítico, ele está ali em cima de uma cama. Durante 38 anos. Imagine 38 anos de sofrimento, que ninguém nem está aí pelo teu sofrimento. Mas Jesus, ele é o meu e o teu libertador. A Bíblia diz que Jesus chegou perto daquele homem, aquela grande multidão, mas a multidão não está nem aí. Está olhando para os seus umbigos, porque ali também tinha muitas pessoas doentes. As pessoas queriam receber a sua cura, mas não estavam nem aí para o seu companheiro que está do lado. Hoje não é diferente, as pessoas só procuram mais o causa do seu umbigo, mas do seu irmão não está nem aí para o sofrimento e ver o que é que o seu irmão está passando e o que é que está necessitando para ajudar aquela pessoa. Como a Bíblia dá relato no livro de Mateus 24, versículo 12. A Bíblia diz: se por multiplicar a iniquidade o amor de muito, se esfriaria. É o que está acontecendo na face da terra. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas ainda tem os remanescentes de Deus que tem o amor no coração de ainda ajudar o seu companheiro, de ajudar aquele que precisa e também necessita. Ainda tem homens e mulheres de Deus ainda com coração de Deus para poder ajudar as pessoas. Porque nessa terra ainda tem os remanescentes de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e vê o homem parado. Eu creio que Deus falando assim: ó filho, o anjo que desce, ele só cura aquele que cai primeiro. Mas eu quero que tu faça diferente hoje. Meu filho, eu quero que tu faça diferente hoje. Jesus falando, Deus falando com Jesus. Eu creio assim, né? Não que esteja na palavra, que não esteja na Bíblia, que não está escrito isso aqui. Mas eu falando, através, eu mesmo falando aqui. Eu creio que o próprio Deus falando com Jesus, falando: filho, eu quero que você vá naquele tanque e olhe o homem que está paralítico lá, que há 38 anos, ele está sofrendo e ele não tem ninguém que ajude ele. Jesus praticamente saiu de uma festa, praticamente indo para aquela cidade de Jerusalém, em todo o tanque, enviado pelo próprio Deus, eu creio. E naquele determinado lugar, eu creio que o Senhor falando assim: vá, meu filho, porque o anjo é acostumado a curar aquele que cai por primeiro. Agora eu quero que você cure aquele que é derradeiro. Faça a diferença agora. Aí Jesus, ele para na beira daquele tanque, aí chega junto do homem, do paralítico. O homem está esperando alguém pegar ele para jogar no tanque, porque o anjo descendo, movendo as águas, era o certo que pregar ele, jogar dentro do tanque, ele ia ser curado. Ele estava esperando isso, mas ele estava ali sofrendo, não achava ninguém que o ajudasse. Olha o que a Bíblia diz. Jesus pergunta para aquele homem: quer ser curado? Tu quer ficar são? Vou ler aqui para que você venha entender. Versículo 6, versículo 5 diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo e este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Jesus perguntou para ele: tu quer ficar curado? Tu quer ficar são? Olha o que ele diz, o paralítico diz no versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, descer outro antes de mim. Olha aqui, aquele homem falou: Senhor, não tem ninguém que me ajude. A água é agitada, todo mundo, eu quero que aquele homem diga assim: ó Senhor, que não está assim na Bíblia, eu vou falar algo aqui. Falou: ó Senhor, não tem ninguém que me ajude não. Toda vez que eu vou tentar me levantar, outros vêm na minha frente e se joga. Aí eu tenho que esperar mais um tempo que é oportuno, que eu não sei, de ano em ano, quando o anjo vem. Aí eu fico aqui na cama esperando. Aquela cama estava podre, aquela cama estava fedendo, porque
há 38 anos em cima daquela cama. Aquele homem fazia as necessidades naquela cama. Praticamente a cama estava tão fedendo que o fedor afasta a pessoa de perto. O fedor da situação daquele homem era tão grande que ninguém queria chegar perto daquele homem. Quem queria chegar junto de uma cama fedendo praticamente a mijo? E outras mais coisas a mais. Porque ele fazia todas as suas necessidades ali, se ele não levantava. Era 38 anos de sofrimento. Imagina como estava aquela cama podre. Quem queria chegar perto daquele homem? Às vezes a situação da sua vida está dessa forma que ninguém quer chegar perto de você. Mas Jesus, ele chega. E ele chega e muda a situação. A Bíblia diz que Jesus chegou bem perto dele. Pega a tua cama e anda. Olha o que Jesus falou aqui, ó. O versículo 8. O versículo 8 diz assim, ó. O livro de João, capítulo 5, 8, diz assim, ó. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. O versículo 9 diz assim, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Você sabia que dia de sábado não poderia curar? Os judeus não aceitavam a lei daquela época do povo, que diz que aquele povo era um povo de Deus, que batia no peito, jejuava, fazia consagração. Jesus olhou para ele e falou, vocês são um bando de sepulcro calhado. E o que é que acontece? Jesus curou um dia de sábado que na lei daqueles homens, dia de sábado, não poderia fazer nenhum milagre. A Bíblia dá relato no versículo de João, capítulo 6, né? Que a gente vê mais à frente, o versículo 16. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. João 6,16, que não me sai da memória, diz assim, ó. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e entrando no barco, passaram o mar e a direção a Cafarnaum. E é forte. Era já escura aí. Ainda Jesus não tinha chegado perto dele. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Aqui está falando da tempestade, mas não é esse texto que eu quero trazer nesta noite, não. A Bíblia diz que, nesse versículo 5 que estou pregando nesta noite, no livro de João, capítulo 5, versículo de número 9, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. O texto lá na frente fala que quando Jesus ele estava pregoando o evangelho, falando do amor de Deus, os judeus procuravam matar, porque Jesus falava assim, ó, que ele era filho de Deus e que curava ainda no dia de sábado. A Bíblia diz no texto, falando que os judeus procuravam matar Jesus porque Jesus, além de curar no dia de sábado, e dizia que era filho de Deus. Olha o que o relato da palavra fala. Ele falou, não, esse homem não é de Deus, porque ele não respeita nem a lei do sábado. Ele, além de curar no dia de sábado, e agora ele está abrindo a boca e falando que é filho de Deus. E a Bíblia dá relato ensinando que nesse texto, porque eles procuravam matar Jesus, porque Jesus curava no dia de sábado. E aquele homem perguntou, quem foi que lhe curou? O homem não sabia quem foi que curou ele.
O homem não sabia quem foi verdadeiramente que tinha curado ele. Mas quando foi mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. E Jesus falou para ele assim, olha, está curado. Você está curado. Mas vá e não peque mais para que não te suceda coisa pior. Aí Jesus falou o nome para ele. O homem foi, divulgou que foi Jesus que tinha curado ele. Aí houve a perseguição. Agora Jesus é perseguido. Olha o que o texto diz aqui. No versículo 5, 13 diz assim. O que foram, aleluia. E o que foram curado não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado. Razão de, naqueles lugares, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Jesus disse, não peque para que não venha te suceder coisa pior. Olha o que o texto diz aqui. É muito forte. Tá? Né? Ó, eu fui para o livro de João, capítulo 6, mas não é o 6, é o mesmo 5, 16, que diz assim, ó como é que a palavra fala, eu falei aqui, e vou ler, que é para vocês entenderem aquilo que eu falei, a perseguição de Jesus, por intermédio de Jesus curar as pessoas que estavam enfermas. Olha o que a palavra diz aqui, ó. 16. Por estas coisas, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por que os judeus procuravam matar Jesus? Jesus, além de curar no dia de sábado, e abria sua boca e dizia que era filho de Deus. Os judeus diziam, não, ele não pode ser filho de Deus, porque ele não respeita nem a lei do sábado. Nem a lei do sábado ele não respeita, aí como é que ele é filho de Deus? Aí procuraram matar a Jesus. Comigo e com você não é diferente. Você sabe onde é que o povo de Deus, ele mata mais o povo de Deus? É nas igrejas. Existe muito assassino de profeta. Existe muito assassino de profeta como nas igrejas, falando, olha, ali não tem Deus nada na vida dele. Ali não tem Deus nada na vida dela. Porque verdadeiramente eles se acham que eles são o dono da verdade. Ele se acha que só ele tem a palavra. Só ele que Deus ele usa somente ele. Deus não usa mais ninguém. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer. Eles são os donos da verdade. Então a Bíblia diz que esses homens, sabe quem eram esses homens? Esses homens aqui eram doutores da lei, eram o conhecedor do Torá. Conhecia a Bíblia de cós salteado. A Bíblia diz que Nicodemos estava com esses homens. A Bíblia diz que Nicodemos sabia, tinha a Bíblia na cabeça, conhecia de Gênesis e Apocalipse. No dia que Jesus encontrou Nicodemos, sabe o que foi que Jesus falou para Nicodemos? Tem que nascer de novo, Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Ele disse, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Nicodemos foi ter com Jesus. Por que Nicodemos foi ter com Jesus? Porque Nicodemos era melhor do que os outros. Conhecia a palavra. Tinha a Bíblia na cabeça. Será que Nicodemos era melhor do que os outros? Não. Nicodemos foi ter com Jesus porque Nicodemos sofria de insônia. Ele pregava a verdade, mas vivia uma mentira. Nicodemos pregava, mas ele não vivia aquilo que pregava. Acima de Nicodemos está em todo canto aí. Praticamente o povo está sendo induzido por muitos que estão pregando a palavra, mas não está vivendo ela. Verdadeiramente não está vivendo a palavra.
só estão pregando para poder, a ver se aparecer. Passa tempo. Pregando o evangelho para mostrar que Deus é na vida dele, na vida dela, né? Mas não é assim. A gente tem que pregar o amor para salvar as vidas. A gente não tem que correr atrás de prata e ouro. Não, a gente necessita e precisamos de ajuda de todos, né? Mas a gente também não vai ficar empurrando na garganta da pessoa o evangelho, porque a Bíblia dá relato que a salvação é individual. E a Bíblia também relata que Deus não é banana para que ninguém fique empurrando na garganta de ninguém. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo amor. Se a pessoa sentir, é mesmo que nem ofertar e dizimar. Você não tem que obrigar ninguém a dizimar e ofertar, não. Se a pessoa sentir no seu coração de ajudar aquela igreja, ajudar aquele irmão, amém. Ela que sentiu, ele sentiu. Aí ele vai ofertar e dizimar. Mas não é obrigado ninguém colocar na garganta da pessoa, né? Que a gente temos que forçar, dar a pulso, não. A gente não temos que forçar nada. O irmão ou a irmã sentir no coração de ajudar, aí ajuda. Verdadeiramente, aí vai ajudar. Só pode só orar. Ah, Só pode só orar. é claro. Não está pedindo dinheiro, pedindo voto. A pessoa, se a gente autoanalisar, a gente observando, Só orar. se você vê o milagre que Jesus fez, Jesus cobrou alguma coisa de ninguém? Quando a gente ora, Jesus toca nas pessoas, as pessoas vêm. Mas a Bíblia dá relato ensinando que Jesus não cobrou. Mas Jesus tinha, está na Bíblia, está escrito. Jesus tinha homens e mulheres que tinham condições, que sustentavam a obra dele. As pessoas que tinham condições sustentavam o ministério de Jesus. Orava e Deus mandava. Deus orava e... Então hoje também vamos pregar o evangelho. Deus é que vai levantar a pessoa para nos ajudar. Para que a gente possa ajudar alguém. Mas não que eu vou empurrar na garganta de ninguém, nem que você tem que dar. Você dá aquilo que você sentir no seu coração. Esse ministério é um ministério carente, necessita. Mas eu não vou empurrar na sua garganta, meu irmão, nem minha irmã, para que você dê o seu tudo, dê o que você tem e não, você tem que dar, não. Você dá aquilo que não vai te fazer falta. Você vai ajudar aquilo que não vai fazer falta. Você dá 50 centavos, você dá R$1, você dá R$5, você dá R$10, você dá 20. Você dá aquilo que você pode. Você pode dar até R$1.000, até R$10.000, R$20.000. Você pode dar. Se você sentir no seu coração de ajudar aquela obra. Se você tem, você quer ajudar, você vai ajudar. Mas não é forçado. Então, irmão, a palavra de Deus fala que quando Jesus ele entrou naquele tanque, né? O paralítico estava esperando o movimento das águas. Alguém que pegasse ele e jogasse no tanque. Mas Jesus veio, olhou para ele e falou, pega a tua cama e anda. Falou, não tem ninguém que pegue e me jogue no tanque. Falou, pega a tua cama e anda. Eu que estou mandando. Jesus falando com ele. Você sabe quem está falando com você? É aquele que manda em cima, manda embaixo, manda debaixo da terra. Está lhe dizendo para você pegar a cama e andar. E outra coisa, quando você levantar, pega essa cama fedendo que está aí tanto tempo e passa no nariz de cada um deles assim, ó. Com quem dizia assim, vocês não me ajudaram para eu cair naquele tanque. Mas alguém que é todo poderoso me curou, passa no nariz de cada um deles. Eu quero dizer para você, nesta hora, neste momento, Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua situação. Às vezes você está numa determinada situação que não tem ajuda de ninguém, mas Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para te socorrer. Deus vai levantar alguém para fazer um milagre na tua vida, porque Deus tem os seus remanescentes na terra. Não é dado pelo homem, mas é quando Deus quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele foi e mandou aquele paralítico andar. Eu quero te dizer nesta hora, aonde